nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje meditaremos sobre o segundo título de Maria na ladainha lauretana, o título Santa Mãe de Deus. Esse título ele está vinculado a uma proclamação dogmática lá do século V, no ano de 431, onde lá foi declarada Maria, Mãe de Deus, a Theotokos. O termo Theotokos, do grego, significa geradora de Deus. E é claro que diante das circunstâncias da época, esse título ele foi declarado para salvaguardar um dogma cristológico, porque lá na antiguidade estava se negando a união das naturezas humana e divina de Cristo. E num determinado momento, ali por volta de fins do século IV, início do século V, vai aparecer um bispo que vai ser patriarca de Constantinopla, chamado Nestório. E ele, chegando no seu patriarcado, encontrando as pessoas os fiéis dizendo, chamando Maria de Theotokos, geradora de Deus, ele vai ali achar aquilo um tanto quanto estranho e vai propor uma outra realidade, porque na cabeça dele não se entendia Maria ser mãe daquele que é antes dela. E em vez de Theotokos, ele vai propor chamar Maria de Christotokos, Maria, mãe unicamente da natureza humana de Cristo. E aí ele foi como que colocando uma divisão nas naturezas de Cristo. E quando se divide essas naturezas, naturalmente podemos cair em muitas outras heresias, porque podemos dizer que a divindade de Cristo ela se uniu à humanidade num determinado momento do tempo, ou podemos até negar uma realidade e até negar a outra, ou a humanidade ou a divindade de Cristo. Por isso que nós vemos como que o título Santa Mãe de Deus, ela vai salvaguardar esse dogma cristológico da união das naturezas divinas, porque Jesus é sim verdadeiro Deus e verdadeiro homem, como em muitos lugares na Sagrada Escritura também assim é declarado. Por exemplo, a profissão de fé de Pedro, no capítulo 16, quando Jesus pergunta: "E vós, quem dizeis que eu sou?" São Pedro vai dizer: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Isso significa o quê? Ele é o Messias, o verdadeiro homem que deveria vir, mas ele também é Filho do Deus vivo. Ele é verdadeiro homem, mas também verdadeiro Deus. E na Sagrada Escritura nós temos algumas passagens que os próprios evangelistas colocaram, dando a entender essa maternidade divina, onde Maria, sim, é essa verdadeira Mãe de Deus. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, versículo 18, vai dizer assim o evangelista: "Ora, a origem de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, e antes de passarem a conviver, ela encontrou-se grávida pela ação do Espírito Santo." Aqui o próprio evangelista ele vai trazer essa realidade da humanidade e da divindade de Cristo, porque ele vai dizer que Maria é a sua mãe e também vai dizer que essa concepção foi por meio do Espírito Santo, manifestando a sua divindade. Depois, no capítulo 1 do Evangelho de São Lucas também ele vai relatar na passagem da visitação de Maria à sua prima Isabel, também uma realidade bem interessante e importante, porque é assim que Maria entra naquele lugar onde Isabel ali estava, Isabel ela vai dizer: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como mereço que a mãe do meu Senhor me venha visitar." Aqui nós vemos Isabel que diz: como mereço que a mãe do meu Senhor me venha visitar. Significa o quê? Esse termo Senhor que aparece no Sagrado Evangelho, que São Lucas ali ele vai relatar, esse termo Senhor é o termo Kyrios. É um termo que só é remetido a Deus. E podemos dizer, é a tradução da palavra Adonai, Senhor,
que na antiguidade os hebreus, os israelitas, os judeus, eles usam no lugar do nome de Deus. Então, quando Isabel ela diz a mãe do meu Senhor, ela está querendo dizer a mãe do meu Deus. E por isso que nós chamamos, Maria, Santa Mãe de Deus, a Theotokos, aquela que gerou Deus, porque em Jesus há uma união intrínseca das duas naturezas, e essas naturezas elas não se dividem. Por isso que nós cremos que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.